Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Meus caros amigos e amigas que acompanham a TV Canção Nova, estamos começando mais uma vez a Escola da Fé. Um programa que já vai para mais de 20 anos e que tem como objetivo o quê? Levar a você aquilo que está no coração da igreja. Aquilo que há 2000 anos, né, o Espírito Santo vem depositando aí no coração da igreja através dos santos, dos papas, dos doutores, dos apóstolos, e que é a vida da igreja. Ok? Vamos continuar hoje estudando um pouco mais sobre a igreja, né? Falamos de Jesus Cristo o ano passado, terminamos esse ano, a Cristologia, e queremos agora estudar um pouco da eclesiologia, estudo da igreja. Por quê? Porque Cristo deixou a igreja para continuar a sua missão salvífica. Cristo conquistou a salvação, deixou a nós o Evangelho, mas é a igreja que agora nos alcança com a salvação, ok? Vamos rezar, vamos pedir ao Espírito Santo que nos ilumine nesta noite. É você que está acompanhando, né? E a mim que vou aqui dirigir esse programa. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pedindo ao Senhor que nos dê nesta noite a sua graça, a sua bênção. Ilumine, né, a nossa alma, a nossa inteligência para compreender os seus mistérios. Suplicando a Virgem Maria que interceda por nós. Ela que é nossa mãe, a nossa guia, né? Aquela que é a mãe espiritual de cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos no mês de março. Mês de março, mês de São José, porque a grande festa de São José, 19 de março, né? Já está chegando aí, estamos na novena de São José, né? É sempre bom lembrar que São José é patrono universal da igreja. Eu gosto de lembrar isso, né? Nossa Senhora é mãe da igreja, mas aqui tem um pai também, que é São José. Eu penso, sabe, que toda a igreja, toda a capela precisa ter uma imagem de Nossa Senhora e de São José. Pode ter a imagem do santo protetor, igreja de Santo Antônio, claro, vai ter lá a imagem de Santo Antônio, mas eu penso que tem que ter São José e Nossa Senhora, porque são pai e é um papa quem definiu isso, né? Paulo VI, no Concílio Vaticano II, proclamou solenemente Maria Mater Ecclesiae, Maria, mãe da igreja. E o Papa Pio IX, em 1870, no dia 8 de dezembro, dia da Imaculada, proclamou São José, patrono universal da igreja. E olha que coisa bonita, Santa Teresa d'Ávila dizia, devotíssima de São José, todos os 18 Carmelos que Santa Teresa renovou, ela colocou o nome de São José. Era São José de Ávila, São José não sei de onde, todos tinham o nome de São José. Ela disse, São José me livrou de muitos males, de muitos perigos, e disse, nunca numa festa de São José que eu tenha pedido a ele uma graça que eu não tenha recebido. Uma doutora da igreja, ok? E eu gosto de dar um testemunho, né? Já dei esse testemunho aqui várias vezes, mas sempre tem gente nova assistindo o programa, né? Minha esposa fumava há 35 anos e não conseguia deixar o cigarro. Numa procissão de São José, aqui em Lorena, eu disse a ela, meu bem, vamos à procissão e depois você vai entregar essa carteira de cigarro para São José. Gente, fizemos, nunca mais ela fumou. Viveu 10 anos na vida dela ainda sem fumar, depois de uma procissão de São José. Eu estou até publicando um livro
não sei se ele está por aqui, depois eu mostro, São José Valeiros. É um padre alemão esse livro tem mais de 30 anos, é um padre alemão que coletou mais de 80 grandes graças que as pessoas conseguiram através de São José e escreveu um livro, São José Não Falha, né? Muito bonito. Muito bem, quero saudar vocês que estão aqui no nosso estúdio participando ao vivo do programa. Temos amigos de Belo Horizonte, quem são? Levante a mão, isso, bem-vindos. Caratinga, Minas Gerais, Guadalupe, Piauí, certo? Nova Friburgo, Rio de Janeiro, João Pessoa, na Paraíba, Ribeirão Preto, São Paulo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul e Cachoeira Paulista, aqui, a nossa cidade. Muito bem, quero falar também rapidamente desse livro do padre Lúcio Tardivo. O padre Lúcio, ele é um padre da Betânia, comunidade do Padre Léo, né? É padre do Sagrado Coração de Jesus, mas hoje está em Betânia. Escreveu esse livro, Reconquistando o Sentido da Vida. Olha, ele tem 17 anos de sacerdote, 17, 18, e ele é o postulador da beatificação do Padre Léo. Escreveu esse livro, né? E ele fala aqui exatamente a importância de readquirir o sentido da vida. Gente, nós vimos aí essa tragédia em São Paulo agora, né? 2 rapazes que matam lá 8 crianças. O que é isso? Falta de sentido da vida. Falta de não entender a beleza que é a vida. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós somos um milagre de Deus. A obra mais importante de Deus, né? Santo Irineu, lá do século II, dizia, o homem é a glória de Deus. Aí vai e se mata assim, desse jeito. Falta o sentido da vida, né? É por isso que o Padre Lúcio coloca aqui reflexões, com orações, com tudo isso, né, que realmente é importante. Bom, vamos começar a nossa caminhada. Vamos fazer vários programas sobre a igreja, porque essa parte da teologia, chamada eclesiologia, é uma parte ampla, porque a igreja é o sacramento universal da salvação, diz o Concílio Vaticano II, né? Cristo deixou a igreja para continuar a sua missão. A gente pode dizer que a igreja é o braço prolongado de Cristo na história da humanidade. Quando a igreja te toca, é o Cristo que te toca. Pelo batismo, pela confissão, pela Eucaristia, pela unção dos enfermos, pelo matrimônio, pela ordem, é Cristo que te toca, né? Quero mostrar alguns livros que podem ajudar você a aprofundar esse assunto. O primeiro deles que eu quero mostrar é esse daqui, o Catecismo da Igreja Católica. Tem um bom resumo aqui da eclesiologia. Eu vou usar, inclusive, alguma coisa hoje de novo, né? Eu escrevi um livro, A Minha Igreja, aquilo que Jesus disse para Pedro, né? Sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. Esse minha é muito importante. É um pronome possessivo, né? Meu, teu, seu, nosso. A minha igreja, Pedro. Não sei se existem outras, mas a minha eu edifico em cima de você. Pedro, sobre ti, né? Edificarei a minha igreja, as portas do inferno nunca vão vencê-la, a igreja é indestrutível. O catecismo diz que a igreja é indestrutível, porque Jesus prometeu para Pedro, as portas do inferno nunca vão vencer a igreja. E promessa de Jesus cumpre 100%. Né? Então, a igreja tem bastante coisa. Na semana passada, o que nós vimos? Nós vimos o que os grandes santos doutores falaram da igreja, né? São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, São Gregório Magno, São Leão Magno. Passei aqui uma série de depoimentos de santos desde o primeiro século, né? Mostrando, né? Até Santa Teresa d'Ávila, eu sou filha da igreja, né? Santa Teresa é contemporânea de Lutero. Quando muita gente estava abandonando a igreja, quase que a Alemanha inteira abandonou a igreja, Santa Teresa dizendo, eu sou filha da igreja, eu morro na igreja. O que a igreja é julgado dos meus escritos, está julgado. Se a igreja quiser queimar tudo, queime tudo. Sabe? E assim vimos Santa Catarina de Sena também, dizendo, o dia que eu morrer, a causa da minha morte é o meu amor à igreja. E morreu com 33 anos. De tanto sacrifício, oração, luta pela igreja. Né? Então, eu mostrei isso, essa autoridade da igreja. Né? Jesus fala lá,
É bonito, né, naquela passagem do Evangelho, quando Jesus fala, né, sobre a correção fraterna. Se o teu irmão faz alguma coisa errada, vai lá e corrige ele. Sozinho, sem contar para ninguém. Se ele aceitar a correção, você ganhou seu irmão. Se ele não aceitar, leva 2 testemunhas. Se ele não aceitar, leve-o à igreja. Olha bem, a autoridade máxima que Jesus coloca no reino de Deus. Se ele não ouvir a igreja, considere-o um pagão, um publicano. Não tem outra instância para ser julgado. Okay? O que significa isso? A igreja é, né, no reino de Deus, a autoridade máxima que Jesus colocou. O que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver hoje como é que Jesus ele organizou a igreja. Então, a igreja é apostólica. Né? A igreja tem 4 características, 4 marcas que mostram a identidade da igreja. Se você pegar a sua identidade, tem 4 marcas suas. Seu nome, seu número de RG, sua fotografia e sua assinatura. Para quê? Para que você não seja confundido com outra pessoa. Para que você seja identificado. Sou eu. Não sou outra pessoa. Qualquer lugar que você vai, você tem que mostrar a identidade. A igreja tem uma identidade. Qual é a identidade que Cristo colocou na igreja? 4 também. Una, santa, católica e apostólica. E romana entra? Não, romana não entra. A igreja está em Roma, mas a igreja já esteve em Avignon, na França, o Papa já esteve em outros lugares, né? Claro, a maior parte da história sempre esteve em Roma. Por que Roma? Porque Roma foi a capital do mundo onde os cristãos foram mais massacrados. Então parece que Deus quis dizer assim, tá bem, aqui, onde mais de 100 mil cristãos foram devorados pelos leões de Nero e etc., aqui vai ficar a minha sede. Então ali onde ficou o túmulo de Pedro, e foi encontrado o túmulo de Pedro, né? O Papa Pio XII autorizou escavações no subsolo da Basílica, encontraram o túmulo de Pedro. Escrito, sim, em grafite, aqui está Pedro, Petrus. Em cima do túmulo de Pedro, Constantino construiu a primeira Basílica Vaticana. E a igreja, então, sempre teve a sede em Roma. Né? É bonito isso, porque Roma era aquele império dono do mundo que queria destruir a igreja e acabou se transformando no império cristão. Como diz Daniel Rupes, né? O historiador, a espada romana se curvou diante da cruz de Cristo. A espada romana, que não se curvava diante de ninguém, se curvou diante da cruz de Cristo. O imperador Teodósio, no ano 385, foi o imperador católico que declarou pelo Edito de Tessalônica, a partir de hoje, o Império Romano é cristão, e mandou fechar todos os templos pagãos. Mas olha, depois de 250 anos de terrível perseguição, que começou com Nero em 64, foi até 313, quando Constantino então se converteu. Muito bem, então vamos conversar um pouco hoje sobre essa igreja apostólica. Passa aí para nós, né, os slides. Eu quero mostrar que esses slides, todos que eu uso aqui, eles ficam aí depois publicados, né, no facebook.com/Escola da Fé, quem quiser depois, né, e também em outros programas aí da internet, da Canção ficam à disposição todos os programas. Então, a identidade da igreja, una, santa, católica e apostólica. Hoje nós vamos tratar da igreja, o que quer dizer igreja apostólica? Fundada em cima dos apóstolos. Cristo escolheu aqueles 12, formou aqueles 12 durante 3 anos, teve um trabalho tremendo, porque eram cabecinha dura os apóstolos. A gente não deve desanimar não, sabe? Os apóstolos eram pior do que nós. Teve um que traiu Jesus, é mole. Teve outro que queria, João e Tiago, queria descer fogo do céu sobre a Samaria. Jesus disse, não é assim não, eu quero a misericórdia. Né? Outros brigando, quem vai ser o primeiro no reino? Quando o Senhor estiver sentado no seu trono, quem vai ser o primeiro, quem vai ser o segundo? Jesus disse que quem quiser ser o primeiro vai ter que ser o último. Quer dizer, deu um trabalho para Jesus, mas Jesus é assim mesmo, ele escolhe o pequeno para confundir o grande, escolhe o fraco para confundir o forte.
São Paulo fala, para que ninguém fique orgulhoso. Para ninguém ache que o poder é dele. Não, o poder vem de Deus. Então Deus escolhe o pequeno. Porque o pequeno sabe que ele não tem poder nenhum, né? Bom, vamos lá. Essa oração eucarística aparece na missa e mostra muito bem o que é igreja ser apostólica. A oração eucarística diz assim: pastor eterno, vós não abandonais o rebanho, mas o guardais constantemente pela proteção dos apóstolos. E assim a igreja é conduzida pelos mesmos pastores que pusestes à sua frente como representantes do vosso Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. É uma das orações da missa, né? Oração da coleta. Pastor eterno, que é Jesus. E não abandonou a igreja. Ele foi para o céu, então ele deixou os representantes dele, né? Conduzido pelos mesmos pastores que pusessem à sua frente, como representantes do vosso Filho. Então, os bispos, que são os apóstolos de hoje, são os representantes de Cristo na terra, né? Não é substituto. Cristo não tem substituto. Cristo tem representante, né? Jesus Cristo, Senhor nosso. Então, essa oração mostra bem isso. Pode passar? O Catecismo diz no parágrafo 764 o seguinte: o germe e o começo, né, da igreja, né, são o pequeno rebanho. Que é esse pequeno rebanho? Aqueles 12, né, dos que Jesus veio convocar em torno de si, dos quais ele mesmo é o pastor. Então, Jesus começou a igreja com aqueles 12. Ele chamou de pequeno rebanho. Não temas, pequeno rebanho, porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Olha a importância da igreja. Cristo entregou a igreja, o reino que o Pai mandou que ele inaugurasse na terra, entregou na mão da igreja. Ok? Então vamos lá. Aí, não temas, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Essa citação está em São Lucas e está em São Mateus. Isso é muito importante, gente, entender isso. O Cristo veio ao mundo instaurar o reino de Deus. Ele expulsou o reino de Satanás. E os sinais dele, os milagres, os exorcismos, as curas, têm exatamente esse sentido. Chegou o reino de Deus, saiu o reino do mal. E agora ele vai implantar o reino dele. Como é que ele implanta esse reino? Através da igreja. Pequeno rebanho, pequeno, 12, não temas, porque foi do agrado do Pai. Não é um agrado meu, agrado do Pai dar-vos o reino. Porque Jesus veio cumprir a vontade do Pai. Não sei se vocês já perceberam, a lógica de Deus para a salvação da humanidade é essa. O Pai envia o Filho envia a igreja. Está cheio de citações no Evangelho que tem essa lógica, né? Jesus fala, por exemplo, no dia que ele ressuscitou, no domingo da ressurreição, que ele instituiu o sacramento da confissão, né? Porque tinha acabado de conquistar na cruz e na ressurreição o perdão dos nossos pecados. Então ele fala para os apóstolos: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. A quem vocês perdoarem os pecados estarão perdoados. Entendeu? O Pai envia o Filho envia a igreja. Por isso que não tem sentido alguém dizer: eu quero Deus, eu quero Cristo, mas não quero a igreja. Você corta o caminho da salvação. Porque a salvação acontece pela igreja. Cristo não andou pelo mundo perdoando o pecado de ninguém, não, mandou que a igreja fosse perdoar. Ele perdoa, mas através dos seus pastores, né? A quem vocês perdoarem os pecados estarão perdoados. E se ele fez isso, ele sabe por quê, né? Por que eu tenho que confessar com o padre? O padre atua in persona Christi. O padre me dá absolvição, mas no fundo é o Cristo que me perdoa, né? É o sangue que ele derramou, a ressurreição dele é que me faz ser perdoado, né? O padre é ministro dele. São Tomás de Aquino dizia assim: o único sacerdote é Jesus Cristo, os outros são seus ministros, né? Muito bem, pode passar. Olha aí: quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Olha de novo a lógica aí. O Pai que manda o Filho, manda... Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita,
a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita o Pai. Olha a cadeia de novo aí. É o Pai, o Filho, a igreja. Rejeitou a igreja, rejeita o Filho, rejeitou o Filho, rejeita o Pai. Certo? Depois, gosto muito dessa citação, Lucas 22, 29. Eu, pois, disponho o reino a vosso favor. Assim como meu Pai o dispôs a meu favor. Estão vendo de novo? O Pai, o Filho, a igreja. O Pai dispôs o reino para mim, eu disponho o reino para vocês. Estão entendendo a importância da igreja? A igreja está nessa linha da salvação e não pode ser tirada. Porque não fomos nós que criamos isso, nem nenhum padre, foi o Cristo que instituiu isso. Vocês estão vendo quantas passagens isso acontece? O Pai envia o Filho envia a igreja. Os 7 sacramentos da igreja descem da cruz de Cristo e a igreja é que ministra esses sacramentos da salvação. Vamos lá. Essas citações, sabe, a gente tem que mastigar bem, entender bem. Por exemplo, essa outra, olha aqui, João 13, 20, é na Santa Ceia. A Santa Ceia vai do capítulo 13 de São João até o capítulo 17. A Santa Ceia, vocês sabem, é aquela despedida. Foi o último encontro de Jesus antes de sofrer a paixão com os apóstolos, né? Então ele fala, em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviei, ou seja, os apóstolos, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Estão vendo mais uma passagem? Quem recebe aquele que eu enviei? A igreja, os apóstolos. Né? E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Essa lógica atravessa o Evangelho. O Pai envia o Filho, porque só o Filho pôde conquistar o perdão diante da justiça de Deus. Porque só o Filho, que também era homem e Deus, ele pôde oferecer à justiça divina uma reparação infinita. Porque o pecado do homem fere a majestade infinita de Deus. Então, o Filho veio fazer isso. Mas esta salvação que o Cristo conquistou, São Paulo fala, nós somos administradores dos dons de Deus. São Paulo usa a expressão, nós somos ministros que administramos os dons de Deus. Está aí. Como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. De novo, João 17, aquela oração sacerdotal de Jesus. Jesus, antes de sofrer a paixão, ele rezou por nós todos. E o que ele fala para os apóstolos? Aí está conversando com o Pai. Como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E ele fala, Pai, não peço que os tire do mundo, os livre do mal. Olha o pedido dele. Eles vão estar no mundo, eles vão enfrentar o mal. Não peço que tire do mundo, os livre do mal. Certo? Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Já coloquei essa passagem aqui, que é da instituição da confissão. Certo? Pode passar? Jesus reuniu seus 12 discípulos, conferiu-lhes o poder de expulsar os espíritos imundos e de curar todo o mal e toda a enfermidade. Olha o poder que ele deu para os seus discípulos. Vão, Vocês vão, prega o reino de Deus, cura os doentes, expulsa demônios, ressuscita os mortos. Claro que naquele tempo isso era muito mais importante do que hoje, que a igreja está estruturada. A igreja estava nascendo. Então, Santo Ambrósio dizia, naquele tempo, isso era muito mais necessário do que hoje. Porque hoje a igreja está estruturada, diferente. Mas naquele tempo ainda não. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Veja, vocês são embaixadores meus. Então vocês vão ser perseguidos como eu fui. Quer dizer, é uma coisa intrínseca. Se o Pai me encaminhou, o Pai me enviou, eu fui perseguido, eu envio vocês também vão ser perseguidos. E foram, Praticamente todos os apóstolos morreram mártires. Quem não morreu mártir como São João, passou por um martírio, mas milagrosamente não morreu. Mas os outros foram decapitados, etc. Está aí. Ou seja, tiveram o mesmo destino que o Cristo teve. Pode passar.
Quem vos recebe, a mim recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Isso aqui está repetido, coloquei de novo, só para citar uma situação que já apareceu em Lucas, aqui aparece em Mateus, né? Tá certo. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, isso aqui é muito importante. Antes de Jesus subir ao céu, toda autoridade me foi dada no céu e na terra pelo Pai. E depois ensinai a todas as nações, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, a quem o Cristo deu, né, a missão de levar a salvação, batizar. Quem crer e for batizado será salvo. A igreja, ok? Isso tem que ficar assim bem patenteado, bem claro para nós. Vamos lá. São Paulo tem uma citação muito interessante nos Atos dos Apóstolos, aqui está dividida em duas partes, eu vou passar uma parte, eu vou passar a segunda. Uma citação muito interessante que eu queria explicar o contexto dela. Nós sabemos que São Paulo fez muitas viagens apostólicas, né? Praticamente aí a partir do ano 46 até o ano 60, quando ele foi preso em Roma, Paulo fez 4 viagens apostólicas, né? Ele saía de Jerusalém, ia a Antioquia, na Síria, dali ele passava aquelas cidades da Turquia, que são as 7 cidades do Apocalipse, né? Muitas delas, Éfeso, né? Filadélfia, Tiatira, etc. Depois ele atravessou o Mar Egeu e foi para Atenas, para a Grécia, Atenas, Corinto, lá na Macedônia, Tessalônica, Colossos, etc. Aquelas viagens apostólicas de São Paulo. Bem, quando São Paulo já estava perto de ser preso em Roma, por volta do ano 60, ele vai se despedir dos bispos em Éfeso. Veja, a igreja já tinha bispo, presbítero e diácono, desde o primeiro século. Olha que coisa bonita, gente. Essa estrutura da igreja de bispo, né, de presbítero, vem desde o primeiro século. A gente lê as cartas, por exemplo, de Santo Inácio de Antioquia, do primeiro século, e já fala disso. Então, Paulo se despede dos bispos de Éfeso, uma despedida assim, emocionante, porque os bispos sabiam que não iam mais vê-lo, então eles se despedem em lágrimas, né? Aí Paulo entra no navio e vai embora em direção a Roma. Mas aí Paulo fala para eles isso. A recomendação que Paulo deixa com os bispos de Éfeso. Éfeso foi uma cidade que Paulo ficou 3 anos. Por quê? Porque Éfeso era a capital da província romana da Ásia Menor. Roma tinha capitais de províncias no mundo inteiro, porque Roma era dono do mundo. Éfeso era uma cidade que tinha 300 mil pessoas no primeiro século. Ainda hoje, Éfeso tem aquele anfiteatro que cabia mais de, sei, umas 10 mil pessoas, onde Paulo pregou, por exemplo, né? Bom, então ele coloca para os bispos isso: cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Olha quem é que constitui bispos, é o Espírito Santo. Não sou eu que sagrei vocês bispos, é o Espírito Santo, tá? Para quê? Para pastorear. Pastorear é tomar conta, né, da igreja de Deus, que ele adquiriu com seu próprio sangue. Ou seja, a igreja foi adquirida com o sangue de Cristo. É a esposa de Cristo, é a noiva do Cordeiro, que aparece lá no Apocalipse. Sei que depois de minha partida se introduzirão entre vós lobos cruéis, os hereges, que não pouparão o rebanho. E ó, já no primeiro século, São Paulo já fala desses hereges que ia acontecer, e aconteceram muitos. Né? Então, qual é o papel do bispo? Expulsar esses lobos, esses hereges, que houve tanto na história da igreja, e que surgiram de dentro da igreja. Eu já expliquei aqui que os piores hereges da igreja eram bispos. Veja que coisa interessante. Não é porque é bispo, porque é padre, que tem estado de graça confirmado, não. Se ele não for fiel a Cristo, ao Evangelho, ele pode cair. Ora, Ário, que saiu com o arianismo, uma das piores heresias que houve na igreja, era um presbítero famoso de Alexandria. Macedônio, patriarca de Constantinopla, negava a divindade do Espírito Santo. Sérgio, patriarca de Constantinopla, negava que Cristo tivesse uma vontade humana. Então Paulo alerta, pode passar. E ele continua dizendo,
mesmo dentre vós surgirão homens que hão de proferir doutrinas perversas. E sempre aconteceu dentro da igreja. Os hereges sempre nasceram dentro da igreja. Lutero era doutor em teologia, monge agostiniano, se rebelou contra a doutrina católica, com o intento de arrebatarem após si os discípulos. Quer dizer, ele quer tirar uma parte da igreja e fazer uma igreja que não é a igreja de Cristo, fundada por Cristo. Veja como é que São Paulo alertou, está no Atos dos Apóstolos, capítulo 28 até 30, versículo 28 até 30. Então, o papel da igreja, o Espírito Santo vos constituiu bispos para serem pastores da igreja, porque vão surgir lobos cruéis no meio da igreja. Então, você tem a missão de quê? De defender esse rebanho. Cuidar da sã doutrina da fé. Não deixar que a verdade que Cristo trouxe para a igreja, que é a verdade que salva, seja corrompida. Esse é o papel, né, dos apóstolos na igreja dos bispos. Intervalo? Vamos fazer o intervalo e a gente volta já para continuar esse nosso estudo. Espera aí que é bastante rápido. Muito bem, já estamos de volta com a nossa Escola da Fé. E antes de continuar aí a nossa aula, eu quero mostrar este carnê, que tem 12 folhinhas, né, para você fazer a sua contribuição, algo mais, como você diz, né? Você que quer fazer uma contribuição a mais do que aquilo que você já contribui de alguma forma, você pode preencher esse carnê aqui, com o valor que você quiser, e pagar o boleto, né? Se por acaso você não receber na sua casa o boleto normal, você pode usar isso daqui também. E aqui já tem carnê para o ano inteiro, né? Por que a Canção Nova faz isso? Porque vocês sabem, a Canção Nova não tem outra receita. E olha, gente, é muita despesa. Vocês não imaginam o que é pagar, né, as retransmissoras no Brasil inteiro, Satélite, Embratel, Companhia Limitada, mais de 1.000 funcionários, mais de 1.000 consagrados. Todo esse povo não vive de evento, né? Então, é uma luta muito grande. Então, Canção Nova é uma verdadeira epopeia manter um sistema desse que, né, custa mais de 20 milhões por mês, né, com a contribuição. Mas, sabe, Deus faz as coisas assim, porque cada um que contribui tem mérito diante de Deus. Jesus diz, né? Quem é fiel no pouco lhe será dado muito. E o muito de Deus é muito mesmo, né? Tá aí. O que mais que eu tenho para mostrar aqui? Quero lembrar o seguinte, nós estamos em tempo de quaresma, né? Gostaria de mostrar aqui 3 livros que nos ajudam na quaresma. 7 palavras de Cristo na cruz. Depois vai chegar a Semana Santa aí, a gente vai celebrar a Semana Santa. Cristo na cruz pronunciou 7 palavras que estão nos evangelhos, né? A igreja compilou e guardou isso, porque são as últimas palavras de Cristo, né? Ele ainda ali na cruz, né? Ele diz, meu Deus, por que me abandonaste? Né? Ele sente assim a dor de todo o pecado da humanidade, né? Então, aquela exclamação dele significa isso. Depois ele vê ali, né, aqueles 2 crucificados do lado dele, né? Ainda hoje você vai estar comigo no reino do céu. Um se condenou porque se revoltou, o outro se salvou, né? Depois ele vê ali Nossa Senhora aos pés da cruz, e João, filho, eis aí tua mãe, mãe, eis aí teu filho. Né? As 7 palavras, né? Tenho sede, né? Até que a última palavra, Pai, entrego o meu espírito nas tuas mãos, né? Então, essa reflexão ajuda a gente a meditar. Os santos diziam que uma maneira de nós fazer crescer o amor a Deus de nossa parte é meditar a paixão de Cristo. Meditando a paixão de Cristo, cresce em nós o amor de Deus, né? Um outro livro que eu recomendo também para a quaresma é esse aqui, Os Pecados das Virtudes Capitais. Para que é a quaresma? A quaresma é para a nossa conversão. O que é a conversão? Conversão é você tirar os pecados da vida. E quais são os piores pecados? São os que estão aqui, que a gente chama de pecados capitais. Soberba, ganância, luxúria, gula, ira, inveja e preguiça, né? Que tem muitos filhos, né?
cada pecado desse tem muitos filhos. A soberba, olha só a soberba, olha os filhos da soberba. Orgulho, vaidade, arrogância, prepotência, jactância, exibicionismo, você pode colocar. A soberba é que nem uma galinha cheia de pintinhos. Então você tem que tirar. Por que isso é um pecado capital? A palavra capital vem do latim caput, que quer dizer cabeça. São pecados cabeças, que eles desencadeiam uma série de outros. Por exemplo, por que a preguiça é um pecado capital? Porque a preguiça, meu Deus, é uma desordem. Um pai que não trabalha, que é preguiçoso, a família passa fome, né? Ele fica no ócio, daqui a pouco vai para o crime, né? Ou seja, esses pecados. Então, isso é uma reflexão, e do lado oposto dos pecados nós temos as virtudes. Isso é importante a gente reparar. Você tem a soberba, aqui você tem a humildade. Aqui você tem a ganância, aqui você tem o desprendimento. Aqui você tem a luxúria, a impureza, aqui você tem a castidade. Aqui você tem a gula, aqui você tem a temperança. Aqui você tem a preguiça, tem a diligência. Enfim, então aqui você tem uma... né? O que é a santificação? É você deixar os pecados e abraçar as virtudes. Pronto, aí é um programa, né? Esse livro aqui é bom a gente ler depois antes da confissão. Você lê isso aqui, depois vai se confessar, ajuda bastante. Muito bem, e essa coleção que eu gosto de mostrar, que é uma coleção ligada à igreja, né? Quem quer conhecer bem a igreja, né? Esses 3 livros aqui da Escola da Fé, desde 20 anos atrás, a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. São as 3 colunas sobre as quais a igreja se apoia. Na Bíblia, na tradição e o magistério, que são os apóstolos, que olham para a tradição, olham para a Bíblia e interpretam para nós. E a interpretação está aonde? A interpretação está aqui. O que o magistério faz é olhar para a tradição, olhar para a Bíblia e colocar para nós a doutrina. É isso. O catecismo nada mais do que isso aqui. Bem, vamos continuar. Vamos continuar nossa conversa. O documento do Concílio Vaticano II, chamado Adientes, em latim, né? É um envio de evangelização, né? O documento diz assim: a igreja é apostólica por ser fundada sobre os apóstolos, e isto em um tríplice sentido. Então, 3 coisas que o Vaticano explica por que a igreja é apostólica, fundada em cima dos apóstolos. Primeiro, foi e continua sendo constituída sobre o fundamento dos apóstolos. São Paulo fala na carta aos Efésios: a igreja é fundada sobre os profetas e sobre os apóstolos. Os profetas no Antigo Testamento foram assim como os representantes de Deus, que no Novo Testamento são os apóstolos. Ok? Está também em Apocalipse 21:14, que eu vou falar um pouco na frente depois. Testemunhas escolhidas, Cristo escolheu os 12, e escolhe hoje também. A vocação para bispo e padre não é para qualquer um, não. É Cristo que chama. Ok? Testemunhas escolhidas e enviadas em missão, ide pelo mundo inteiro, pelo próprio Cristo. Então, uma série de citações que mostram isso, né? De Mateus, Atos, Coríntios, Gálatas. Então, por que a igreja é apostólica? Segundo item, por que ela é apostólica? Pode passar. Ela conserva e transmite, com o auxílio do Espírito Santo que nela habita, o ensinamento dos apóstolos, o depósito precioso da fé, as salutares palavras ouvidas da boca dos apóstolos. Então, por que a igreja é apostólica? Porque ela continua transmitindo aquilo que ela ouviu dos apóstolos, e isso é a missão dos bispos. Então, lá em Atos 2:42, né? Eles perseveravam na fração do pão, nas orações, etc. Né? Isso continua através deles. Né? E também aqui na carta de São Paulo a Timóteo, ele coloca isso. E o terceiro ponto, que caracteriza a igreja como apostólica, ela continua a ser ensinada, santificada e dirigida pelos apóstolos. Aqui depois eu quero explicar no catecismo. É o que a igreja chama de munus episcopal, a missão do apóstolo, a missão do bispo. É uma missão tríplice. Primeiro, a missão de ensinar, ele é mestre da fé. Segundo, de santificar,
ele é o responsável pela toda a liturgia, a missa, etc., né? E dirigir, ele governa a igreja. Então, o munus apostólico é tríplice: ensinar, santificar e governar. Todo bispo faz isso na diocese dele. É a missão dos apóstolos que vem desde o primeiro século até hoje, tá? Graças aos que eles sucedem na missão pastoral. Um bispo sempre sucede o outro. O colégio dos bispos, assistido pelos presbíteros, em união com o sucessor de Pedro, pastor supremo da igreja. Então, Adiante 5 coloca isso. O que caracteriza bem a igreja apostólica, incluído nisso aí, é chamada sucessão apostólica. Muito importante entender o que é isso. O que é a sucessão apostólica? Só tem força sagrada vindo de Jesus Cristo quem está nessa cadeia. Então, por exemplo, Paulo, né, foi instituído apóstolo pelo próprio Jesus. Assim como os 12, Paulo foi também de maneira extraordinária instituído apóstolo. E Paulo, então, ele sagrou vários bispos. Por exemplo, sagrou Timóteo bispo e colocou na cidade de Éfeso. Sagrou Tito bispo e colocou na ilha de Creta. E assim, colocou em vários lugares. Esses bispos sagraram outros bispos. E isso vem até hoje. É a sucessão apostólica. Ok? Então aí o poder de Cristo está aí. Quem não tiver nessa sucessão apostólica não tem o poder sagrado instituído por Cristo. Por exemplo, importante entender isso, quando o rei Henrique VIII, em 1534, separou a igreja da Inglaterra, da igreja católica, a filha dele, a princesa Isabel, que se tornou protestante, eliminou todos os bispos e nomeou outros bispos que não vinham da sucessão apostólica. Consequentemente, a igreja católica não aceita os sacramentos ministrados pela igreja anglicana. Por quê? Quebrou. Já, por exemplo, a igreja ortodoxa, que separou da igreja em 1054, né, lá no Oriente, lá na Grécia, separou da igreja, eles mantiveram a sucessão apostólica. Os bispos continuam sendo os mesmos, e nomeando. Então, por que a igreja aceita como válido os sacramentos ministrados pela igreja ortodoxa? Porque eles mantiveram a sucessão apostólica. O Papa Bento XVI, naquele documento Dominus Jesus, o Senhor Jesus, né, que ele publicou quando ele era prefeito da Congregação da Fé e foi aprovado pelo Papa João Paulo II, Bento XVI disse: nós só chamamos de igreja a Igreja Católica e a Ortodoxa. Por quê? São as duas que têm a sucessão apostólica. As outras ele não chama de igreja, chama de comunidades eclesiais. Então, oficialmente, a igreja não fala igreja protestante, igreja batista, não. Comunidade eclesial. Por quê? Porque não tem sucessão apostólica. Eu estou colocando isso porque está no documento da igreja. É bem claro isso. Entende? Essa questão da sucessão apostólica é muito importante de entender. Tem a sucessão dos papas, que hoje já chegou em 266, e a sucessão dos bispos em cada diocese. Uma coisa bonita que um dia eu vi, um dia eu fui a Portugal, na Catedral de Braga, em Portugal, lá no norte de Portugal. Na catedral tem uma placa com o nome de todos os bispos, desde São Pedro, lá, os bispos, até o bispo de hoje, de Braga, a relação a sucessão apostólica. Nunca vi isso em outro lugar nenhum. Eu vi isso em Portugal uma vez. A importância da sucessão. Pode passar? Bom, agora aqui, para a gente concluir esse nosso estudo, né, no Apocalipse 21, quando já está terminando o Apocalipse tem 22 capítulos. No capítulo 21, ele mostra a igreja gloriosa descendo do céu, o que vai acontecer no final dos tempos quando Cristo voltar. Vamos ver. Coloca aí. Aí aparece a igreja. Então, São João está dizendo assim, narrando o Apocalipse, que o anjo levou-me em espírito a um grande alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém. É um símbolo da igreja, a Sião,
Jerusalém é a imagem da igreja, que descia do céu de junto de Deus, revestida da glória de Deus. Então, São João viu a igreja descendo do céu assim, com a glória dela, né? Assemelhava-se seu esplendor a uma pedra muito preciosa, tal como o jaspe cristalino, parecia uma pedra preciosa, né? É a igreja gloriosa, triunfante, quando Cristo voltar, né? Pode passar. E aí ele descreve como é que é essa igreja gloriosa. Ele fala assim: tinha grande e alta muralha, com 12 portas. Por que grande e alta muralha? Porque as cidades antigas, ele está falando de uma Jerusalém celeste, uma cidade. As cidades antigas todas tinham muralhas. Por quê? De proteção contra os ataques dos inimigos. Então, quando tem uma grande e alta muralha, é sinal de fortaleza. Grande e alta, com 12 portas, olha que interessante, guardadas por 12 anjos. A igreja com 12 portas, né? Só que essa igreja ele vê ela assim, quadrada, norte, sul, leste e oeste. Ele vê 3 portas em cada lado, 3 vezes 4, 12, e cada anjo guardando isso aí. O que significa isso? Com os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Era como que a igreja do Antigo Testamento. Você sabe que Jacó, depois que Deus mudou o nome dele para Israel, teve 12 filhos, né? Daí nasceu o povo de Deus. Por que os apóstolos são 12? Porque os apóstolos são sucessores das 12 tribos de Israel. É a igreja do Antigo Testamento sucedida pela igreja do Novo Testamento. Então, você vê as 12 portas ali, um anjo em cada porta, e cada porta o nome de um dos 12 filhos de Jacó. José, Issacar, Zabulon, Neftali, Rúben, né? Levi, os 12 filhos de Jacó. Continua. Ao oriente havia 3 portas. Ao oriente, 3 portas. Ao setentrião, 3 portas. Ao sul, 3 portas. Ao ocidente, 3 portas. Então, ele vê a igreja assim, quadrada, com 3 portas. O que significa isso? A catolicidade da igreja. A igreja aberta para os 4 cantos da terra. Norte, sul, leste e oeste. Tá? A muralha da cidade, olha que bonito, tinha 12 fundamentos. Agora presta atenção. Com os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Perceberam? A muralha tinha 12 portas. Tá? Norte, sul, leste e oeste. Mas o fundamento, ou seja, o alicerce, que segura isso, tem o nome de quem? Dos 12 apóstolos do Cordeiro. Para mostrar o quê? Que a sustentação da igreja está nos apóstolos. Por isso que a igreja é apostólica. Assim como a casa está apoiada nos alicerces, se a alicerce a casa rui, a igreja sem os apóstolos, ela rui. Essa visão do Apocalipse é importantíssima. Assim, a muralha que defende a cidade, tinha 12 fundamentos. Fundamento é alicerce, com os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. É assim que termina o Apocalipse. Aí como é que termina o Apocalipse? Essa igreja, que é a esposa de Cristo, gloriosa, desce para quê? Para celebrar as núpcias do Cordeiro. Aí o Apocalipse termina dizendo, o Espírito e a esposa dizem, vem Senhor Jesus, Maranatá. É o fim da história. É a volta do Cristo para estabelecer o reino definitivo, glorioso na face da terra. Ok? Bom, para a gente concluir, que já está no finalzinho do programa, eu queria só pegar o catecismo aqui, no parágrafo 890, a gente vai voltar disso numa outra aula, mas eu quero só, en passant, colocar aqui o seguinte: a missão do magistério da igreja, que é exercido pelos apóstolos, é o parágrafo 880 do catecismo. A missão do magistério está ligado ao caráter definitivo da aliança instaurada por Deus com Cristo, com o seu povo. Tá? Deve protegê-lo dos desvios e afrouxamentos na doutrina, né? E garantir-lhes a possibilidade objetiva de professar a fé
sem erro, a fé autêntica. Então, o que esses apóstolos, esse magistério, tem como finalidade na igreja? Olha aqui, protegê-los dos desvios e dos afrouxamentos, garantir a possibilidade objetiva de professar sem erro a fé autêntica. Agora, é muito bonito o que ele diz aqui, né? Para executar esse serviço, Cristo dotou os pastores da igreja de infalibilidade em matéria de fé e de costume. Infalibilidade, está aqui, ó, para 890. Ou seja, quando esse magistério, esses apóstolos, reunidos com o Papa, proclamam uma verdade, eles, de fé, eles não erram, tem a infalibilidade. Agora, ele deixa bem claro, infalibilidade em matéria de quê? De fé e de moral, fé e costumes. Ok? Então, isto para nós é algo muito importante. A gente saber que o que está colocado aqui, aprovado pelos bispos do mundo, junto com o Papa João Paulo II, é a expressão da verdade. Por isso que João Paulo II disse, aqui está o texto de referência da fé católica. Quem quiser saber o que a igreja acredita, está aqui. Por isso que, né, eu sempre falo aí do catecismo. Muito bem, chegamos ao final do programa. Eu quero convidar os sacerdotes e diáconos que estão em casa, quem sabe até algum bispo, né, que nos dê a bênção. A bênção pode ser dada à distância, né, porque é um sacramental, não é sacramento. Então, eu convido vocês a colocar a intenção que vocês querem. Eu quero colocar essa intenção para essa tragédia que houve lá em Suzano, em São Paulo. Também aquelas pessoas que morreram, né, em desabamentos, com essa chuvarada em São Paulo, né? Enfim, que Deus tenha misericórdia da alma de todos esses que partiram para a eternidade. E tenha também compaixão de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor. Pedindo a Deus que desça sobre todos nós, né? Trazendo saúde para o corpo e para a alma, a bênção de Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Até o próximo programa, se Deus quiser. Amém. Aleluia. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.